Meu nome é Lúcia, e estou pronta para abrir minha alma para vocês, contar o que por muito tempo escondi até de mim mesma. Mergulhem na minha história e eu juro, vocês não conseguirão se desgrudar. Deixem um like e se inscrevam para saber o que acontece a seguir. Meu nome é Lúcia Helena, tenho 56 anos e sou viúva. Se vocês pensam que eu passo os dias na janela fazendo crochê, apertando um lenço e suspirando pelo passado, estão muito enganados. Meu marido Sérgio nos deixou há 14 anos. E claro, no começo, o mundo pareceu desmoronar. O vazio na casa, um silêncio que zumbia nos ouvidos e as lembranças que queimavam o coração como o frio da serra em junho. Eu pensei que nunca sairia daquela escuridão, que a vida agora seria apenas as sombras do passado. Mas a vida é como a feijoada de domingo. Parece que tudo é previsível, e de repente, um novo sabor que muda tudo. Meus salvadores foram minha filha, Aline, e seu marido, Bruno. Eles se tornaram minha luz, minhas asas, quando eu pensei que nunca mais voaria. Mas o destino, como a vizinha Dona Marisa com suas fofocas intermináveis, sempre sabe como nos pregar uma peça que faz o coração parar e os pensamentos se embaralharem. Quando Aline trouxe Bruno pela primeira vez à nossa casinha aconchegante no interior de São Paulo, eu olhei com desconfiança. Alto, com cabelos escuros e um pouco bagunçados, um sorriso gentil e uma barba rala. Ele parecia um bom rapaz. Mas eu pensei, Aline precisa de alguém mais firme e mais sólido. Coração de mãe, sabe como é, sempre quer o melhor para o filho, como naquelas novelas antigas em que a heroína encontra um príncipe. Mas depois de um ano, o casamento deles começou a render como o assoalho de madeira da varanda do nosso sítio. Ora discutiam sobre quem deveria comprar o pão, ora brigavam sobre qual série assistir no fim de semana. Aline, que puxou a mim, é teimosa como uma mula e Bruno, embora paciente, às vezes não aguentava a pressão dela. Eu só balançava a cabeça e pensava, a juventude, quando vocês vão aprender? Mas a vida, como uma tempestade de verão, me reservou uma surpresa da qual ainda não me recuperei. Tudo começou com pequenas coisas. Bruno não era apenas um genro, ele era uma pessoa que sabia cuidar. Ora acendia a churrasqueira, ora trocava uma lâmpada no corredor, ora simplesmente se sentava na cozinha e começava a contar como, em sua oficina mecânica, consertou o carro de um cliente importante que quase brigou com ele por causa do preço. Suas histórias eram como comédias brasileiras antigas, simples, mas tão calorosas que eu sorria sem querer. E toda vez que ele olhava para mim com seus olhos castanhos, eu parecia esquecer que já tinha passado dos 50. Seu cuidado era como um chá de cidreira com mel numa noite fria, discreto, mas tão necessário. Lembrou-me de quando peguei uma gripe forte. Lá fora, o vento assobiava, e eu estava deitada sob 2 cobertores, sentindo-me um trapo. Bruno apareceu, preparou um chá de camomila com mel, trouxe meias quentes que encontrou no meu armário e com um sorriso disse, Dona Lúcia, a senhora agora parece uma rainha em seu palácio. Eu ri embora a garganta doesse, e senti algo se aquecer dentro de mim. Ou aquela vez em que ele consertou minha antiga enceradeira que eu já ia jogar fora. Essa guerreira ainda tem muita lenha para queimar, declarou ele, orgulhoso, limpando as mãos num pano velho. Eu sorri, observando seu rosto satisfeito. Momentos como esse me faziam sentir que eu não estava sozinha, que alguém cuidava de mim. Mas tudo mudou numa noite fria de outono. Lá fora a chuva caía, batendo no parapeito de metal da janela, como se acompanhasse meus pensamentos tristes. A solidão me abateu como um casaco pesado, e eu estava sentada na cozinha, olhando para o chá que esfriava. As lembranças de Sérgio vieram com força total. Como dançávamos ao som do tocadiscos na juventude, como ele ria quando eu errava no sal da comida, como ele me chamava de minha Lu, e prometia que estaríamos sempre juntos. Eu estava quase me afogando nesses pensamentos quando Bruno apareceu na porta. Dona Lúcia, a senhora hoje está como num filme antigo, tão pensativa, disse ele, e em seus olhos brilhou um calor sincero. Ele notou meu perfume, aquele mesmo que me deu de aniversário. Cheira a jardim de verão depois da chuva, acrescentou. Senti minhas bochechas esquentarem. Foi você mesmo quem escolheu, respondi, tentando esconder o embaraço, e o segui até a cozinha. Lá já pairava o aroma de bolo recém-amassado. Eu decidi mimá-lo com uma torta de banana e canela. Como nos tempos em que a casa era cheia de risos, o cheiro encheu a cozinha, e Bruno, ao inalá-lo, revirou os olhos de prazer. Dona Lúcia, a senhora é uma feiticeira. Estou perdido com essa torta, exclamou ele, sentando-se à mesa. Coloquei a forma quente à sua frente e sentei-me do outro lado, cruzando os braços. Pelo que agradecer, perguntei, enquanto ele quebrava um pedaço da casquinha crocante. Eu suspirei e dei um sorriso fraco. O sorriso me custou.
Fazia tanto tempo que eu não sorria de verdade que quase esqueci como se fazia. Por não me deixar afogar na solidão, eu disse baixinho. Bruno não respondeu de imediato, mas em seus olhos brilhou algo quente, quase familiar. Ele provou a torta, assentiu com satisfação e de repente disse: sabe, se a senhora começar a agradecer assim, eu virei aqui todos os dias. Balancei a cabeça, mas não consegui conter outro sorriso. Só cuidado, sou uma anfitriã exigente, brinquei, surpresa com a leveza em minha voz. Aquela noite foi especial. Pela primeira vez em anos, senti que não queria me esconder na minha concha. Bruno estava sentado à minha frente, tomando chá e me olhando como se me visse pela primeira vez. Dona Lúcia, sabia que a senhora tem uma voz como a das locutoras de rádio antigas, tão quente com uma nota de força. Eu poderia ouvi-la por horas, disse ele de repente. Eu desdenhei. Ah, que bobagem. Mas por dentro, tudo tremeu. As bochechas arderam e o coração parou, como se esperasse por algo mais. Não, é verdade, continuou ele. Com a senhora é fácil conversar. Não é como com a Aline, ela já parte pra briga se algo não é do jeito dela. Eu suspirei. Aline herdou meu gênio, teimosa como ela só. É o que eu penso, murmurei, pensativa. Será que é tão difícil assim para você com ela? Bruno olhou para mim, sorriu de canto e disse: e a senhora está sugerindo uma alternativa? Fingi que não entendi a piada e peguei minha xícara, mas por dentro tudo se revirou. Era vergonha, ansiedade ou talvez expectativa. Naquele momento percebi que os sentimentos que começavam a brotar em mim não iriam a lugar nenhum. Era uma loucura, claro. Aos 56 anos, apaixonar-se pelo genro, mas nessa idade, as loucuras se tornam especialmente doces. Começou minha luta interna, o dever de mãe, o bom senso e esse novo sentimento sedutor que fazia meu coração bater mais rápido. Passaram-se algumas semanas. Bruno começou a aparecer com mais frequência, e cada visita dele era como um sopro de ar fresco. Um dia ele trouxe um buquê de flores do campo, margaridas e sempre-vivas, colhidas em algum lugar fora da cidade. Dona Lúcia, flores simples como estas combinam com a senhora, disse ele, e eu me senti como uma garota recebendo seu primeiro buquê. Coloquei as flores num vaso antigo, aquele que eu e Sérgio compramos numa feira nos anos 90, e sorri sem querer. Em outra ocasião, ele me ajudou a organizar um baú velho no quartinho da bagunça. Encontramos minhas fotos antigas. Eu, jovem, com um vestido florido, rindo em um piquenique à beira do lago. A senhora continua a mesma, disse ele baixinho, e eu peguei seu olhar, cheio de um calor inexplicável. Eu me esquivei, mas meu coração disparou. Um dia, decidimos ir ao sítio para arrumar o jardim. Aline estava em uma viagem de trabalho, e Bruno se ofereceu para ajudar. Cavamos nos canteiros, rimos quando ele acidentalmente pisou na mangueira e se molhou todo. Pronto, agora pareço um pinto molhado, ele gargalhava, se sacudindo. Dei-lhe uma toalha velha, e nossas mãos se tocaram por acaso. Eu gelei, sentindo o calor de sua palma através de mim. Dona Lúcia, a senhora seria a rainha de qualquer cidadezinha do interior, ele piscou. E eu ri, tentando esconder o quanto suas palavras me tocaram. Mas houve outra noite que virou tudo de cabeça para baixo. Decidi preparar seu prato favorito, um empadão de frango. Aquele mesmo que minha mãe fazia. Quando Bruno entrou na cozinha, seus olhos brilharam. Dona Lúcia, a senhora decidiu acabar comigo de vez? Ele riu, sentando-se à mesa. Coloquei um prato à sua frente e ele, ao provar um pedaço, fechou os olhos de prazer. Meu Deus, isso é melhor do que eu poderia imaginar, disse ele. E eu não consegui conter o riso. Vai ter que vir mais vezes, pisquei, mexendo na ponta do meu avental. Fez-se um silêncio. Bruno me olhou com um olhar longo e pensativo. E falando sério, começou ele, inclinando-se um pouco mais perto. Há quanto tempo a senhora não se sentia assim tão viva? Eu gelei. A pergunta me pegou de surpresa. Acho que desde que eu não terminei. Nós dois sabíamos o que eu queria dizer. Fico feliz em vê-la assim, ele acrescentou suavemente, e suas palavras me arrepiaram. Ele se levantou, foi até a janela e enfiou as mãos nos bolsos. Lá fora a chuva ainda caía, e a luz dos postes se refletia nas poças. Amanhã eu tenho a noite livre, disse ele casualmente. Senti meus lábios se abrirem num sorriso. Por que não? Assenti. Mas saiba que sou uma gourmet exigente. Bruno sorriu. Estou pronto para os testes. Ele ficou mais alguns minutos, e então, antes de sair, virou-se e inclinou a cabeça. Até amanhã, Lúcia Helena, disse ele baixinho, e eu fiquei parada, ouvindo a porta da frente se fechar. Mas a história não terminou aí. Algumas semanas depois, aconteceu algo que ainda não consigo explicar. Decidi arrumar o sótão, onde guardava as coisas antigas de Sérgio. Bruno se ofereceu para ajudar.
Mexemos em caixas, rimos de cartões postais antigos e encontramos pequenas coisas esquecidas. Em uma das caixas encontrei um medalhão antigo, um presente de Sérgio no nosso primeiro aniversário. Eu parei, sentindo as lágrimas subindo aos olhos. Bruno percebeu e, sem dizer uma palavra, colocou a mão no meu ombro. Seu toque era tão quente, tão familiar, que eu me inclinei contra ele sem querer. A senhora não está sozinha, Lúcia Helena, ele disse baixinho, e senti a muralha que construí por anos desmoronar. Eu estava sentada no sótão, apertando o medalhão e pensando, como pode ser? Por que sinto isso? Por que ele? Duas vozes lutavam dentro de mim. Uma gritava, Lúcia, acorde. É o seu genro, isso é errado. E a outra sussurrava, você está viva. Você está sentindo, está respirando fundo de novo. Eu não sabia o que fazer com esses pensamentos, mas toda vez que Bruno chegava, eu me pegava esperando seus passos, seu sorriso, sua voz. Alguns dias depois, houve outra noite que não esquecerei. Aline se atrasou no trabalho e Bruno apareceu com uma garrafa de licor de jabuticaba caseiro que ele mesmo fez. Lúcia Helena, está em minha receita secreta. Prove, disse ele, servindo o licor em copos de vidro antigos que eu guardava desde sempre. Sentamos na varanda, ouvindo os grilos cantarem, e conversamos sobre tudo, sobre a vida, sobre sonhos, sobre como o tempo voa rápido. De repente ele olhou para mim e disse, sabe, com a senhora eu me sinto mais livre, como se eu pudesse ser eu mesmo. Eu congelei, sem saber o que responder. Suas palavras eram como faíscas que acenderam algo há muito esquecido em mim. No dia seguinte, encontrei um bilhete na minha caixa de correio simples, escrito à mão. Lúcia Helena, obrigado por ontem. A senhora é especial. Fiquei parada, segurando aquele pedaço de papel, e sentindo meu coração bater forte. Era loucura, mas eu não conseguia parar de pensar nele, no sorriso dele, na voz dele, no jeito como ele me olhava, como se não visse apenas uma sogra, mas uma mulher. Mas isso não é tudo. Um dia, eu e Bruno decidimos fazer uma pequena reforma no sítio, pintar a cerca velha. A Aline estava ocupada e nós trabalhamos sozinhos. O sol estava forte, o cheiro de tinta no ar, e nós ríamos quando eu acidentalmente o sujei com o pincel na bochecha. Agora sim você é um pintor de verdade, eu pisquei. E ele rindo respondeu, e a senhora é a artista principal. Naquele momento me peguei pensando que pela primeira vez em anos eu não me sentia apenas uma viúva, não apenas uma mãe, mas uma mulher que podia rir, brincar, viver. Bruno de repente ficou mais sério e disse, Lúcia Helena, a senhora sabe como é raro encontrar pessoas com quem é tão fácil estar. Eu apenas assenti, com medo que a voz entregasse minha emoção. Uma semana depois aconteceu algo que me confundiu de vez. Encontrei um disco de vinil antigo no armário, aquele mesmo ao som do qual eu e Sérgio dançamos na nossa juventude. Bruno, ao vê-lo, sugeriu, vamos ouvir? Tem um toca-discos antigo no carro. Colocamos o disco, e sob o estalar da agulha, a melodia começou a tocar. De repente Bruno estendeu a mão para mim. Lúcia Helena, uma dança? Eu ri e recusei, mas ele insistiu, e eu cedi. Dançamos na varanda sob a luz de um lampião, e eu senti como se o tempo tivesse parado. Sua mão era quente, e seu olhar tão sincero, que eu esqueci de tudo, da idade, do fato de ele ser meu genro, de que era errado. Mas a história teve uma nova reviravolta. Uma noite, enquanto eu estava na cozinha, mexendo em cartas antigas de Sérgio, ouvi Aline e Bruno discutindo. Suas vozes vinham da sala ao lado, ásperas, raivosas. Aline gritava que ele passava tempo demais em algum lugar, e Bruno respondia que ela não o entendia. Eu gelei, sentindo meu coração apertar. Será que era por minha causa? Será que eu me tornei o motivo da discórdia deles? A culpa me atingiu como uma pedra pesada. Mas ao mesmo tempo eu não podia negar que toda vez que Bruno me olhava, eu me sentia viva. No dia seguinte, ele veio sozinho. Seu rosto estava mais sério que o normal. Lúcia Helena, podemos conversar? Ele perguntou. E eu senti tudo se contrair por dentro. Sentamos na cozinha e ele começou. Eu não sei como explicar isso, mas com a senhora eu me sinto outra pessoa. Com a Aline tudo é complicado e com a senhora tudo é simples. Eu fiquei em silêncio, com medo de dizer algo que destruísse aquele momento. Mas dentro de mim, um furacão rugia. Bruno, eu finalmente suspirei. Isso é errado. Você sabe quem eu sou para você? Ele assentiu, mas seu olhar era tão penetrante que eu não conseguia desviar o meu. Eu sei, disse ele baixinho, mas eu não consigo parar de pensar na senhora. Eu não sabia o que responder. Dentro de mim, amor, culpa, medo e esperança lutavam. Eu entendia que estava à beira de um abismo, mas ao mesmo tempo, não podia deixar de admitir que, pela primeira vez em anos, eu me sentia viva.
Toda vez que Bruno tocava a campainha, eu me pegava esperando por ele, por seus passos, seu sorriso, seu calor. Era uma loucura, mas era uma loucura tão doce, tão viva. Passou-se mais uma noite em que nos encontramos novamente no sítio. Aline tinha ido para a casa de uma amiga, e Bruno se ofereceu para ajudar na colheita. Estávamos colhendo maçãs no pomar, rindo quando uma delas caiu em sua cabeça. Pronto, agora sou o Newton em pessoa, ele brincou. E eu ri como não ria há anos. Em certo momento ele parou, olhou para mim e disse: Lúcia Helena, a senhora sabe que torna este mundo melhor? Eu gelei, sentindo suas palavras penetrarem no fundo do meu coração. Você fala demais, respondi, tentando esconder a emoção. Mas ele apenas sorriu, e em seu sorriso havia algo que me fez esquecer de tudo. Eu não sabia onde isso iria dar. Toda manhã eu acordava com o pensamento: Lúcia, acorde. Mas toda noite, quando Bruno tocava a campainha, eu sentia que estava viva. Pela primeira vez em anos, eu esperava pelo amanhã com ansiedade, com emoção, com a sensação de que a vida estava batendo à minha porta novamente. Talvez seja loucura, ou talvez seja o destino, que decidiu me dar mais uma chance. Afinal, quem disse que o amor só vem uma vez?